Dando uma pausa na nossa série de 1 Samuel, a ocasião pede uma mensagem de despertamento, de mobilização do Espírito em missão. Convido você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Vamos ler os versos 26 a 40. A igreja estava avançando. Desafios estavam sendo apresentados. Todo crescimento, toda expansão implica em ajustes de estrutura e uma mobilização mais apurada, focada. No capítulo 6 de Atos, havia uma reclamação. Um grupo de viúvas estrangeiras ou helenistas, de influência grega, não estavam sendo atendidas na distribuição diária. Há necessidade, então, da nomeação de homens competentes, fiéis, idôneos, para responderem a este desafio. Se você for ver no versículo 5 do capítulo 6 de Atos, um desses nomes era o nome de Filipe. Tá. Aí você deve estar pensando o seguinte: pronto, Filipe vai ficar em Jerusalém, administrando as coisas como diácono, como alguém que exercia algum tipo de influência no escritório, fazendo seu expediente de segunda a sexta, de 8 às 5 da tarde, e pronto. Só isso. Mas não é isso que acontece. Por quê? Porque há uma missão. E quando se tem uma missão, é preciso estar sensível para onde Deus nos manda. Crente não tem mensagem, crente tem missão, porque a mensagem é de Deus. Crente não se lança em projetos de maneira atabalhada, irresponsável. Crente que é crente, ouve a voz de Deus. Está sensível, olhe para mim, ao agir do Espírito Santo. Um Espírito em missão. Então este Filipe, que poderia estar lá em Jerusalém, com o seu cargo, com a sua missão local, ele nos é apresentado nesse texto, do capítulo 8, 26 a 40, como sendo aquele que estava sob a direção do Espírito. O Espírito em missão. Vamos ao texto? Um anjo do Senhor disse a Filipe:
levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então, o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Só deixa eu abrir um parênteses rápido. Dá para entender que ele estava lendo em voz alta, não é? Tem gente que tem esse costume, levanta a mão rapidinho aqui. Tem gente que tem esse costume, só consegue entender se lê em voz alta. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? Queridão, queridona, pense aqui nos bilhões de pessoas que estão falando a nós como igreja. Como eu poderei entender da palavra de Deus, Fabiano, se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, como cordeiro mudo diante do seu tosqueador. Ele não abriu a boca, na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Isaías 53. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de uma outra pessoa? Então Filipe explicou. E começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. O que é pregação? É começar por qualquer passagem da Bíblia e a partir dela anunciar a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Dia 18 de maio está chegando, hein? Quem está no contexto vai entender por quê. Então o eunuco disse: eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água, e essa é a parte preferida dos batistas, não é? Ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor, olha ele de novo, arrebatou Filipe, e o eunuco não viu mais. E este foi seguindo seu caminho, cheio de alegria.
Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Se comprometa com Deus agora, que você vai prestar atenção naquilo que Deus vai falar com você, e não vai se locomover, não vai se distrair para ouvir a voz dele. Comprometa-se com Deus, não comigo. Fale ao nosso coração, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Quando a gente pensa do porquê as igrejas existem, fica claro para a gente chegar à mesma conclusão que o meu amigo e professor David Bledsoe. As igrejas existem porque a missão divina existe, e não ao contrário. A igreja existe por conta do Deus que está em missão, e não o Deus que está em missão existe por conta da igreja. Porque se Deus não usar a igreja, ele vai usar, poderia usar qualquer outro meio. Mas ele escolheu usar a igreja. A igreja só existe por conta da missão. É a missão. O contexto das igrejas é a mesma. A igreja não cria missão. A igreja não escolhe missão. A igreja obedece à sua missão. O senso de igreja que temos, olhe para mim, flui da missão. Se eu perguntar a você por que a igreja existe, ela existe por conta da sua missão. O texto-chave de Atos dos Apóstolos é Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Na missão, amados, não existe pessoas que são mais habilitadas ou menos habilitadas, e na missão não existe ninguém que esteja preso a uma função que seja meramente burocrática. Filipe era diácono em Jerusalém, e aqui ele se apresenta diante de Deus, indo para o sul, no caminho que desce de Jerusalém através da faixa de Gaza, ou de Gaza. O Espírito Santo levou Filipe àquele lugar para que, sobrenaturalmente, em um encontro marcado com Deus, com o próprio Deus, ele se encontrasse com um eunuco, um etíope, natural de Núbia, perto ali do Egito, um africano. Alguém bem situado financeiramente, porque ele estava em uma carruagem, e ele tinha um rolo do livro do profeta Isaías. Os rolos bíblicos eram caríssimos. E não se andava em carruagem se fosse pobre de marré. Esse etíope, esse eunuco, devido à sua função junto à rainha de Candace, naquela região, era alguém que tinha sede de Deus. Muito parecido com a mulher samaritana. Imagine, olhe para mim, ele compra um livro da Bíblia, que é o rolo do profeta Isaías, só para tentar conhecer o que estava acontecendo. Em linhas gerais, nós chamamos ele de prosélito. Ele era um judeu prosélito. Ele não era um judeu de nascimento, mas era alguém que havia se convertido ao judaísmo. Há, inclusive, vários judeus do norte da África. Há vários judeus na Etiópia, na Nigéria. Há uma comunidade judaica muito forte. Então, tudo leva a crer que, amados, nós estamos diante de alguém que, de fato, precisava ser alcançado.
E daí então aprendemos que o Espírito em missão leva a igreja de Jesus a dar prioridade no coração aos que carecem de salvação. Filipe deve ter pensado assim: amados, olhe para mim, digo eu, não o Senhor. Esse negócio de ficar resolvendo problema de viúva, esse negócio de ficar resolvendo mimimi de igreja, Senhor, usa a minha vida, Senhor. Me leve aonde o Senhor quer que eu vá. Aí o anjo do Senhor falou para Filipe: Filipe, levanta-te, desce de Jerusalém a Gaza e vai lá. Amados e amadas, nós precisamos entender isso. O Espírito está em missão e Ele nos leva como igreja a darmos prioridade no coração aos que carecem de salvação. A igreja precisa estar aonde o povo carente de Deus está. Queridão, queridona, olhe para mim. Eu ouso dizer, se você ficar bravo comigo, que fique, que se Jesus estivesse em nossos dias, Ele não frequentaria os nossos cultos. Porque aqui nós estamos reunidos, bonitinhos, cheirosos, falando em nome de Deus, cantando músicas bonitas de Deus. Aqui só tem gente legal. Jesus estaria onde tem gente que precisa, os carentes. Ele estaria nos becos, nos valados, nas periferias, nas bocas de fumo. Ele estaria naquelas quebradas, onde ninguém quer ir. Em Jesus, estando nos nossos dias disfarçado, Ele perguntaria para muitos de nós: qual o pior lugar de Angra? É lá que eu preciso estar. Qual o pior lugar do mundo? É onde Jesus está. Para trazer a diferença, para fazer a diferença. E onde e como que Jesus está nessas quebradas, nesses lugares, nessas periferias, nesses ambientes onde há necessidade de Cristo e de salvação? Ele está através da igreja. Coloca a mão na sua cabeça. Hoje nós somos as mãos de Jesus. Nós somos os pés de Jesus. Quando o crente anda, Jesus que está andando. Quando a igreja milita, é a igreja que está militando. Dando clique, PJ. O Espírito em missão, assim como Filipe foi até o eunuco, hoje nós precisamos, amados, obedecermos à voz de Deus para irmos aonde as pessoas estão precisando. O texto é lindíssimo, amados, é autoexplicativo. Foi o anjo do Senhor que disse a Filipe: levante-se. E ele se levantou. E ele foi na direção desse etíope. Esse etíope não era qualquer um, ele era superintendente de todo o tesouro da rainha de Candace. Ele era, eu vou colocar ministro da fazenda, mas ainda é fraquinho. Ele era mais do que o ministro da fazenda. Mas só para tentar fazer uma comparação. Mas ele era uma alma carente, amados. Ele tinha dinheiro, mas não tinha Jesus. Ele tinha carruagem, mas ele não estava indo para o céu. Ele tinha o rolo do profeta Isaías, mas ele não tinha a verdade que o profeta anunciou, gritando no seu coração. Ele lia a Bíblia como eu e você lemos um livro codificado. E ali então o Senhor coloca Filipe diante. O Espírito disse a Filipe, versículo 29, aproxime-se dessa carruagem. Queridão, queridona, receba essa palavra nessa noite. Está na hora de você se aproximar de quem precisa. Aproxime-se. Não há impacto sem contato. A gente vive numa sociedade, amados, em que as pessoas não se aproximam umas das outras. As redes sociais nos distanciaram das pessoas que estão perto e nos aproximaram de pessoas que estão longe. E algumas que deveriam ficar bem longe mesmo, esquecidas até. Algum tempo atrás eu recebi uma mensagem, muito tempo, uma menina que estudou comigo lá em Araçuaí, lá em Minas. Ô Ezequias, fala, meu Deus do céu, como é que é isso?
E nós nos esquecemos de quem está perto. Aproxime-se. Filipe obedeceu. Filipe fez perguntas estratégicas. Versículo 30. O Senhor entende o que está lendo? Gente, nós precisamos fazer perguntas estratégicas. Quando você doar um evangelho de João, pergunta, você está entendendo o que você está lendo? Nós perdemos tempo com muita gente, com muito detalhe, com muita conversa, que não leva a lugar nenhum. Você precisa investir tempo com conversas eternas. Aleluia. Você está entendendo o que você está lendo? Você precisa se abrir para tocar em pessoas, se aproximar de pessoas. Eu fico imaginando essa cena, eu confesso que eu fico até assim pensando, como é que era, né? Não fala o texto se Filipe estava a cavalo, se ele estava correndo. Se ele estivesse correndo, seria uma cena muito engraçada. A carruagem e Filipe, você está entendendo o que você está lendo? Não tem ninguém para me explicar. Gente, na correria da vida, a gente precisa ter tempo para se aproximar com o que é conhecer a Deus, amados. A correria não é desculpa. Olha para mim, a sua correria não é desculpa. Porque na sua correria, Deus vai fazer alguém parar para ouvir o que você tem para dizer. E eu ouso a dizer mais. Se você não parar, Deus para você. Essa coisa, Senhor, me usa onde quer que... Mas você não quer parar, não é? Deus para você, manda você para o hospital. E aí lá você vai falar. Então é importante, amados, a gente aproveitar todas as oportunidades. Olhe para mim. Todas as oportunidades. Nós vivemos, amados, uma crise de obediência. As pessoas estão transgredindo tudo que deveriam obedecer. Eu entendo a obediência como uma atitude do coração, da alma e da mente em direção a uma autoridade maior e superior, no nosso caso, o próprio Deus. Eu aprendi com o Henry Blakeman, naquele Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade, que obediência é a expressão visível, externa, do nosso amor a Deus. E ele disse mais, se você tem um problema com obediência, na verdade você tem um problema em relação ao amor. Concentre sua atenção no amor. Eu fico pensando nessa conversa, e Filipe é convidado a subir naquela carruagem, e aí a leitura do texto de Isaías 53, e o eunuco diz a Filipe, olha, me explica de que esse texto está falando, é do profeta ou de uma outra pessoa, e Filipe aproveita para explicar ali, anunciar a Jesus, que era o servo do Senhor que estava sendo apresentado ali. Amados, olhe para mim, o Espírito disse a Filipe, mas Filipe teve a sensibilidade de ouvir. O Espírito disse, Filipe, se levante, e ele obedeceu. Filipe entendeu que era Deus quem estava no comando. Filipe se ajuntou com o Senhor no que ele estava fazendo no mundo. Filipe se comprometeu, Filipe se enganjou com a obra missionária. Filipe não ficou apenas dizendo, é bom falar de Jesus, é bom estar sensível, use a minha vida, vamos completar a missão, mas ele disse, conta comigo. Conta comigo. Eu sou pau para toda obra. Eu sou valente. É para correr do lado de carruagem de etíope, eu vou correr. É para explicar Isaías 53, eu vou explicar. Nós precisamos, queridão e queridona, estarmos sensíveis e aproveitarmos
bem as oportunidades. Só uma curiosidade aqui. Esse texto é o cumprimento de uma profecia de Isaías 56, quando diz assim, versículo 3, o estrangeiro que tiver se unido ao Senhor não deve dizer, o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E um eunuco não deve dizer, eis que eu sou uma árvore seca. Cumpriu-se aqui. Cumpriu-se aqui. Aleluia. Glória a Deus. E dando um clique, PJ. Você acha que o Espírito ficou só na mensagem? Olhe para mim. O Espírito ficou só ali na interpretação? Não. A partir do versículo 34, o Espírito em missão faz com que Filipe vá a outros lugares, a partir dali. Filipe completa a obra com o eunuco. Filipe completa o seu discipulado. Filipe segue pelo caminho. Filipe batiza o eunuco. Porque a iniciativa do batismo foi do próprio eunuco, né? O que impede que eu seja batizado? Olhe para mim, essa pergunta continua ecoando aí em muitos de vocês que estão aqui, em alguns de vocês. O que impede você de ser batizado? Eu tenho conversado, João Batista, com pastores aí, e a gente vê isso, pessoas que estão hesitantes, corações ainda presos a um tradicionalismo, pessoas que ainda pensam que tem que largar os vícios, todos eles, tem que praticamente virar um São Francisco. Para daí, então, como eles dizem, né? Aceitar Jesus e ir para a igreja. Mas eu não sei na sua Bíblia, na minha não diz assim, quando Filipe perguntou, o que impede que eu seja batizado? Versículo 36. No 37 diz, é lícito se você parar de fumar. É lícito se você tiver uma vida certinha. É lícito se você não pecar mais. É lícito se você crê de todo o coração. Quem crê deixa o pecado, amados. Quem crê deixa o pecado, é condição natural. Você precisa se preocupar, olhe para mim, aqui embaixo em cima, se você crê. Você crê? Então que seja batizado. E ele disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí, amados, eu queria estar lá. O eunuco fala assim, que para a carruagem. Não sei se era um freio supersônico. Os animais ficaram até meio ressabiados. O que houve? Mandou parar a carruagem. Os dois desceram na água. Foram num lugar onde havia bastante água. Filipe disse, eunuco, não é o nome dele, né? Deveria ter perguntado o nome. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Eu ouço ele dizendo, eu creio. Então Filipe disse, então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu lhe batizo. Oh, que belos hinos cantam lá nos céus. Porque é assim, amados, que acontece. A palavra de Deus diz, está lá em Lucas 15, não é? 3 vezes vai aparecer essa expressão em Lucas 15. 3 vezes a mesma expressão. Versículo 7. Diga a vocês que assim haverá mais alegria no céu
por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. 15:10. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E aí é variável, mas é o mesmo sentido. 15:32. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Aí, preste atenção aqui, olhe para mim. O que aconteceu? Imagine a situação, o drama do texto. Filipe deve ter, depois de ter mergulhado o eunuco, dado um abraço a ele. Acredito que é isso. Algumas pessoas que eu tenho batizado, o pastor Léo também, ficam tão emocionados que nos abraçam. E o que aconteceu? Versículo 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. E o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo seu caminho cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, seguindo a viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Amados, não houve nenhuma ligação ou conexão puramente personalista. O eunuco não ia poder dizer aos quatro cantos: olha, eu tenho contato com Filipe. Filipe é meu chegado. Não era. O eunuco nunca mais viu o Filipe. Olhe para mim, queridão. Tem gente que fica em crise. É importante isso? Eu falo, é. É porque nós vivemos uma sociedade hoje em que há líderes, há pastores, amados, que não têm ovelhas. Tem gado. São como aquela música popular aí. Gado marcado, povo feliz. Pastor tem ovelha, amados. Pastor não é dono de ovelha. Pastor cuida das ovelhas de Jesus. Eu posso ter assinado seu certificado de batismo. Eu posso ter lhe batizado. Pastor Léo batizou dezenas aqui. Mas não confie no nosso nome, hein? Pode confiar no nosso nome? Não confie no nosso nome, hein? Siga Jesus, Mateus. Siga Jesus. Se eu pudesse, eu diria para cada um aqui só: siga Jesus, Aragão. Siga Jesus, Francisco. Siga Jesus, Gisele. É Jesus, vocês têm que seguir. Por isso que é importante, eu acredito, o Senhor arrebatando Filipe e o eunuco nunca mais o viu. Porque não houve essa tirania que as pessoas hoje têm. De pastor ficar mandando na vida das pessoas. De ficar, sabe, escolhendo quem vai casar com quem. Escolhendo qual emprego cada um vai ter, qual curso. Uma coisa é conselho, amados. Conselho. Agora, quem manda na sua vida é você. E você vai arcar diante de Deus das decisões que você tomou. A gente está aqui para ajudar, aconselhar. Agora, não coloca na minha conta decisão que você está tomando. É assim. Filipe ficou solto, leve e solto. Filipe era preparado, interpretou Isaías 53 direitinho, fez treinamento de pregação expositiva, certamente, com o maior de todos os pregadores, o próprio Jesus. Ele levou o eunuco a Jesus, não levou a si mesmo. Tem gente, amados, ou até nos nossos dias, que buscam a Cristo apenas com uma fé intelectual.
Tem gente que quer pensar, crer, aprovar, anuir, assentir. Só que, amados, a entrega a Jesus envolve o intelecto, porque John Stott dizia que crer também é pensar. Mas se não houver volição, se não houver aquela coisa de dentro, por isso que Jesus falou à mulher samaritana, do seu interior. Eu vou satisfazer a sede que outra água não vai poder. A água que eu lhe der vai jorrar uma fonte. Tem gente, olha para mim, buscando fonte de homens. Tem gente buscando fonte de ideias, de ideologias, de conceitos, de políticas, de teologias, de filosofias. Você precisa buscar Jesus. É Jesus que dá alegria para a gente. Dando 2 cliques aí, meu querido PJ. Quando o Espírito, aí você vai se arrepiar, hein? As aplicações você fez, PJ? Fez, né? Isso, garoto bom. Quando o Espírito Santo lhe chamar, não fica sentado. Eu não coloquei, mas poderia colocar nem assustado. Mas é que assustado pode até ficar. Mas não fica sentado. É interessante que o anjo do Senhor, versículo 26. O anjo do Senhor disse a Filipe, levante-se e vá. Versículo 27. Filipe levantou-se, ou se levantou e foi. A obra de Deus tem pressa. Qual texto você lembra para fazer um paralelo, só que em contraste, né? O anjo do Senhor falou para Filipe, presta atenção aqui. Filipe, levante-se. Filipe levantou e foi. Tem um outro episódio no Antigo Testamento. Quem é o cidadão? É ele mesmo. É Jonas. Diz lá o texto. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levante-se e vá à grande cidade de Nínive, prega contra ela. O versículo seguinte diz o quê? E Jonas se levantou. Não. Se levantou e foi para Jope, comprou passagem, pegou o navio e foi para o porão. Mas aí aconteceu aquela história com Jonas que você sabe o que aconteceu com Jonas. E Billy Graham, pregando nesse texto, disse o seguinte, quando você quer fugir da presença de Deus, Satanás logo providencia uma embarcação. Eu até me arrepio agora. Porque aquele navio não foi Deus que preparou, foi o diabo. Depois Deus levantou o vento. Ele falou, Vamos ver. Mas aí no capítulo 3, acontece a mesma coisa. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue. E curiosamente, não sei porquê, o texto diz, Jonas se levantou e foi para Nínive. Ele falou, não, eu não quero. Então, queridão, queridona, quando Deus, o Espírito Santo lhe chamar, olha para mim, não fica sentado não, é melhor para você. Tá? Melhor para você. Vá logo. Vá logo. Tim Keller fala que a história de Jonas, com todas as suas reviravoltas, nos fala de como Deus conduz Jonas, às vezes pela mão, outras vezes pela nuca, para mostrar-lhe essas coisas. Deus tem dessas coisas. Uau! Deus tem dessas coisas. Essa semana, abri um parênteses rápido aqui, um pastor de São Gonçalo estava falando da dificuldade de São Gonçalo. São Gonçalo, gente, se você pensa que está ruim, está pior. E aí eu fui brincar com ele, que ele já ia embora tarde, né? Terminou o treinamento na sexta, à tarde. E essa coisa de você perder amigo, mas não perder a piada, de vez em quando você recebe uma que Deus
Aí eu falei, rapaz, vai com Deus. Mas vai com Deus mesmo, né? Porque você vai para São Gonçalo. Aí ele falou assim, mas Deus precisa estar com a gente, pastor, em tudo quanto é lugar. E tá mesmo. São Gonçalo um pouquinho mais, mas em todos os lugares. É Deus quem guia a gente. Você pode dizer amém? Amém. E por fim, PJ, há muitos por aí lendo a Bíblia, mas não entendendo absolutamente nada. Deus quer que você seja um evangelista dedicado. Deus quer que você seja alguém que com compaixão, e com compaixão ensine as pessoas acerca do Senhor. Provérbios 11:30 diz, o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Nessa última tela, eu quero, olhe para mim, eu preciso rever com você, rememorar com você, essa história maravilhosa de John Harper. Seja paciente comigo, mas eu preciso falar a história desse homem, né? Ele nasceu num lar cristão na Escócia, em 1872. Quando ele tinha 14 anos, ele se tornou cristão e começou a falar de Cristo para os outros. Aos 17, começou a pregar nas ruas do vilarejo e chorava de paixão para que os homens se arrependessem. Ana Clara, depois de 5 ou 6 anos pregando nas ruas, ele foi convidado por um diretor de uma missão batista em Londres para se dedicar em tempo integral como evangelista. Emanuel, em setembro de 1896, ele inicia sua própria igreja. Essa igreja está até hoje, nos nossos dias, em funcionamento. Ela começou com 25 membros, depois passou de mais de 500. Depois de 13 anos, quando ele saiu de lá. Nesse tempo ele casou, ficou viúvo, mas ele tinha uma filhinha linda, que era chamada de Nana. Só que esse cidadão, Adonias, pensa num homem com vida atribulada. Ele quase morreu afogado várias vezes. Quando ele tinha 2 anos e meio de idade, caiu num poço, foi resgatado pela sua mãe, reanimado. 26 anos ele foi arrastado mar adentro por um vento reverso, quase não sobreviveu. Com 32 anos ele viu de frente a morte no mar Mediterrâneo, quando estava num barco com casco rachado. Enfim, esse homem teve vários contatos com a morte. Mas ele continuou. Enquanto ele pastoreava em Londres, amados, Harper era um evangelista tão zeloso que a Moody Church, em Chicago, nos Estados Unidos, pediu para que ele fosse até lá para pregar. Ele o fez e fez muito bem. Anos depois, essa igreja convidou de novo. E foi num dia que ele entrou, Yara, num navio com um ticket de 2ª classe, lá em Southampton, na Inglaterra, para ir até a América. Só para relembrar, ele era viúvo, sua filha tinha 6 anos de idade, e ela o acompanhou nesta viagem. Era por volta de meia-noite, e ele ouviu o comandante dizer que o navio havia batido no iceberg. Como na viagem ele havia levado também uma conhecida, uma prima mais velha, ele logo pediu que essa prima mais velha ficasse com a sua Nana. E ele iria aguardar até outro navio chegar. Quem já ouviu eu contar essa história já sabe. O nome desse navio era Titanic. E nós só conhecemos essa história, Eduardo, porque anos depois, numa reunião de oração em Hamilton, lá no Canadá, um jovem escocês, Luiz Gustavo, foi dar um testemunho de como ele havia sido convertido.
E esse jovem contou que naquela noite do Titanic, na noite que o iceberg atingiu seu casco, ele que se apegou ao mastro, a um pedaço de mastro, e naquelas águas congelantes, ele avistou um homem chegando em sua direção, trazido por uma onda. Abrindo parênteses, a onda de Deus. E daí então, John Harper, agarrado a um pedaço de destroços, gritava para aquele jovem: homem, você é salvo? E o jovem, meio que atribulado ainda, disse: não, não sou não. E Harper dizia: crê no Senhor Jesus e será salvo. As ondas afastavam Harper. Quando de repente, não mais que de repente, um pouco depois, aquela onda traz de volta: você está salvo agora. E o homem, tentando se agarrar, disse: não, ainda não. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Aquele jovem Davi, o Harper, se afundando, perdendo seu destroço. E ali sozinho, amados, esse jovem deu testemunho lá no Canadá. Sozinho na escuridão da noite, com 50 metros de água abaixo de mim, ele disse: eu confiei em Cristo como meu Salvador. E ele disse: eu sou o último convertido de John Harper. Queridão, queridona, nós precisamos fazer da nossa vida algo que vale a pena. Nós precisamos deixar um legado. As pessoas precisam dizer acerca de nós o quanto elas se aproximaram de Deus ou conheceram a Jesus por conta do nosso testemunho, nos contextos mais absurdos possíveis. Essa história do Titanic, que nós conhecemos apenas aquele filme e apenas alguns registros da história, não é toda a história. O Senhor salvou alguém ali. O Senhor salvou alguém porque é um louco, porque tem que ser louco para Jesus, para ao invés de buscar um barco, ao invés de buscar um bote salva-vidas, ao invés de buscar algo para a sua vida pessoal, ele se agarra em destroços, identifica um homem, a onda de Deus leva até ele para fazer a pergunta mais crucial, a pergunta mais importante que alguém pode fazer nessa vida: você é salvo? Você é salvo, você é salvo, você é salvo, você é salvo, você é salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Nós nos preocupamos com muita besteira. Nós falamos de Flamengo, falamos de Fluminense, de Vasco, de Botafogo, nós falamos de Lula, nós falamos de Bolsonaro, nós falamos de economia, nós falamos de questões sociais, nós falamos de educação, nós falamos de tantos outros assuntos que são banais em comparação com o assunto eterno. Só Jesus Cristo salva. Nós precisamos, amados, morrer por essa verdade. Esse é o tempo. Nós só vamos completar a missão quando deixarmos os nossos templos, deixarmos as nossas vidas, o conforto dos nossos mundinhos egoístas, das baboseiras que falamos e pensamos, para falar e fazer aquilo que de fato importa. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. O mais é o mais, amados. O mais é o mais. O mais é o mais. Nada importa, queridão, queridona, nada mais importa. Precisamos aproveitar as oportunidades. Quantos eunucos você vai ter oportunidade para falar essa semana? Eunucos e eunucas. Homens e mulheres. Abaixe sua cabeça, pense em algumas aí. No seu departamento de trabalho, na sua parentela. Você vai se encontrar. Você vai sair daqui do culto, você vai encontrar. E você vai se aproximar. E você vai investir tempo. É isso. O Senhor vai fazer isso, amado. Isso é o que mais importa. Isso é o que mais importa.
John Harper nos ensina isso, amados. Não importa a situação que a gente esteja. Não importa o preço que tivermos que pagar. Se nós tivermos um pouco de fôlego, se o Senhor nos guardar com um pouco do fôlego de vida, clame o nome de Jesus. Chama por Ele. O que impede que você seja batizado? O que impede que você caminhe com Jesus? Qual a barreira, qual é o muro que você permitiu que fosse levantado? Por que você perde as oportunidades? Tanto. Algum tempo atrás, nossa igreja recebeu aqui um evento que eu, particularmente, ainda fico pensando, às vezes, meu Deus, está valendo a pena, não está? Como é que a gente vai lidar com isso? Mas aí, nesse evento, um irmão disse para uma pessoa que estava ali, só disse isso: Jesus te ama. O que ele disse, gente? Jesus te ama. E essa pessoa ficou amuada num canto depois, pensativo. E ao final disse para esse irmão o seguinte: olha, aquilo que você falou me tirou até a fome. Jesus me ama. Parece ser, amados, meio que ilógico, em pleno ano 2025, a gente saber que pessoas elas são tocadas por isso, mas são. O Papa que faleceu é um homem, uma inteligência prodigiosa, uma habilidade de falar coisas diretas. Mas ele perdeu muitas oportunidades de falar de Jesus. Poucas vezes eu ouvi e o ouvi falando de Jesus. Era a igreja, era a Maria, que ele era devoto. Nós precisamos falar mais de Jesus. Por isso que coloca a mão no seu coração agora e diga: Senhor, eu sei de pessoas que precisam ouvir de Jesus. Na Assembleia lá de Fortaleza, eu vi algo que eu não queria ver. Eu, quando recebi o vídeo, as fotos, eu me disse: eu não vou ver. Mas o que aconteceu na Nigéria, numa região lá, onde um Pepe foi atacado por uma milícia islâmica e atearam fogo, matando crianças, professores. E o culto fechado, então, como eu já disse, noite de missões mundiais, tudo fica fechado para a internet. Pastor João Marcos, o nosso diretor, fez questão de colocar. E eu estava estrategicamente de frente de um telão enorme. Eu não queria ver, mas eu vi. Mas sabe, amados, o que o Senhor disse para um missionário do PEP Internacional? Pastor Ricardo, acerca daquela imagem, crianças carbonizadas, porque estavam indo para o PEP. O Espírito do Senhor, o mesmo Espírito que levou Filipe a batizar eunuco e a depois sair dali para continuar evangelizando. O Espírito disse ao pastor Ricardo: eu cheguei primeiro.
eu cheguei primeiro. A gente fala de missões, a gente se emociona, a gente chora. Toda noite missionária eu choro. Eu vou para o Proclamar no sábado, pastor Léo, Dani, Débora, as meninas que vão aqui sexta e sábado junto com o Mateus, quinta, sexta e sábado. Prepare para chorar, chorar, chorar. Mas a gente não chora de tristeza, gente. Aleluia. A gente não chora assim para dizer, ai meu Deus, que tragédia. A gente chora para dizer, como Deus é bom, como Deus é bom. Como Ele age neste mundo. Como o nosso Espírito, o Espírito Santo, é um Espírito em missão. Amados e amadas, eu creio que nós vamos completar a missão. Eu sou dos loucos que acreditam. Eu sou daqueles que investem e levam a igreja a investir. Eu sou daqueles que de fato entende e ensino que o negócio de Deus é gente. E a gente não vai sacrificar campanha, a gente não vai sacrificar a dinâmica da igreja por qualquer outra coisa que não sejam projetos que vão nos ajudar a ganhar mais gente. As obras que a gente vai estar envolvidos nesse projeto, incluindo a climatização, vai ser para ganhar mais gente. Porque o negócio de Deus é gente. Vale a pena até a gente repetir para ficar essa frase cravada, né? 1, 2, 3 e... O negócio de Deus é gente. O negócio de Deus é gente. A gente não quer um templo shopping center. A gente não quer gente modernosa. A gente quer tocar em vidas e irmos aonde as pessoas estão. Você pode dizer amém? Então fique de pé, meu queridão, fique de pé, minha queridona. E é assim aqui, ali e acolá. A gente faz missões aqui no PEP, nas quartas que vão ter culto no lar, e você vai abrir sua casa, mas você vai convidar pessoas não crentes para esses cultos simultâneos que teremos, com mensagem do Evangelho. Nós vamos ao Vale de Jequitinhonha também em junho. Vai ser demais, hein? Nós vamos para frente e vamos continuar avançando. Missões mundiais, missões nacionais e os avanços de projetos de nossa igreja. Porque, amados, o negócio de Deus é gente. Aleluia. O negócio de Deus é gente. Vamos cantar só uma vez só, porque o pessoal está ansioso. E aí os pais vão pegar suas crianças para ver a questão da revelação do alvo. Vamos lá. Aleluia. Amor que salva, amor que liberta, profundo amor do Pai, que traz esperança, que vence barreiras, imenso amor de Deus. Se eu não falar e anunciar, as pedras clamarão. Há um clamor na escuridão, brilhe a luz do amor do Pai. Vamos completar a missão, a nossa oração, ó Pai, que o mundo creia. Vamos completar a missão, a nossa oração, ó Pai, que o mundo creia em Ti. Amor que salva, amor que liberta, profundo amor do Pai, que traz esperança, que vence barreiras,
Se eu não falar e anunciar, as pedras clamarão. Há um clamor na escuridão, brilhe a luz do amor do Pai. Vamos completar a missão, a nossa oração, ó Pai. Que o mundo creia, vamos completar a missão, a nossa oração, ó Pai. Que o mundo creia em Ti. Pelo sangue do Teu Filho, o pecado foi vencido. Pela graça, o perdido hoje é o escolhido. Tua igreja se levanta, ergue a voz e a Ti proclama: glória, aleluia, o Cordeiro venceu, Cristo venceu. Vamos completar a missão, a nossa oração, ó Pai. Que o mundo creia, vamos completar a missão, a nossa oração, ó Pai. Que o mundo creia, que o mundo creia, que o mundo creia em Deus. Amém. Bênção, gente. Oh, Jesus. Eu quero chamar o conselho missionário para cá. As crianças estão empolvorosas, né?